Estamos em uma série, um quadro intitulado aí Bíblico Pastoral. O tema que nós temos discorrido, iniciamos ontem, diz respeito à amizade. A amizade é um tema que a Escritura também ela se propõe a ensinar bastante. Ontem, introdutoriamente, nós fizemos aqui algumas considerações iniciais. A primeira consideração foi que nós só podemos viver a amizade porque Deus fez o ser humano relacional, sociável. Deus criou o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança. Ele comunicou a capacidade racional, a capacidade funcional de fazer alguma coisa. No caso de Adão, Deus ele deu a incumbência para ele lavrar, guardar a terra, nomear os animais, enfim. Deus criou o ser humano funcional e também criou o ser humano com a capacidade relacional. Isso mesmo, Deus não criou o ser humano para o isolamento, Deus criou o homem para o relacionamento. Nós vimos aqui com alguns detalhes ontem, fizemos a segunda consideração, que embora Deus ele criou o homem com essa capacidade, de modo que o ser humano só pode se relacionar porque Deus lhe deu essa capacidade. A capacidade de relacionamento, a capacidade de ser um ser sociável. Entretanto, o pecado entrou no mundo e afetou o relacionamento na vida do ser humano. Deus inicialmente ele cria o homem perfeito, no ambiente perfeito, coloca no Éden, e a Bíblia diz que foi para um relacionamento perfeito, com o Criador, no caso de Adão com a sua esposa e com o restante da criação. Mas, depois que o pecado entrou no mundo, afetou todas as áreas do relacionamento humano. E nós destacamos aqui que Adão, ele sofreu um prejuízo muito grande no que tange a sua amizade com Deus. Deus que aparecia para eles, para o casal no Jardim do Éden, em comunhão, em amizade. Depois que o homem pecou, o ser humano se tornou alienado de Deus. Ele então se encontra numa condição de inimizade. E nós vimos aqui, fizemos algumas observações, que a pessoa que não tem Jesus, que não se converteu a Cristo, essa pessoa se encontra nessa condição, nesse quadro, nesse estado de inimizade com Deus. E para que a pessoa possa se voltar e se reconciliar com Deus, é necessário que ela se arrependa dos seus pecados, crê em Jesus Cristo, porque somente através do Senhor e Salvador Jesus é que o homem pode ser religado a Deus Pai. Somente através de Jesus Cristo que o homem pode ser restaurado, reconciliado e passar assim a ter amizade com o seu Criador. Vimos aqui também uma aplicação voltada para os cristãos, que uma vez que os descrentes estão em um estado de inimizade, carecendo, necessitando assim de serem reconciliados com Deus em amizade, os cristãos devem pregar o Evangelho, porque do Evangelho necessita a humanidade. Do Evangelho necessita o homem que está em inimizade com Deus para que ele possa ser salvo, restaurado e voltar-se para Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele disse: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é pelo Evangelho que o homem é reconciliado com Deus, e a igreja, os cristãos devem pregar, deve chamar as pessoas à reconciliação. E vimos também, fizemos aqui uma aplicação voltada também para os cristãos, que o cristão ele não pode amar o mundo. Porque em Tiago 4,4, Tiago ele foi muito enérgico, incisivo, e disse o seguinte: adúlteros e adúlteras, ou seja, infiéis e infiéis. Ele diz: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então veja, tem pessoas que têm amado o mundo. E Tiago é bem claro: quem ama o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então você que é cristão tem que ter muito cuidado para você não flertar com o mundo. Você não pode se amoldar ao mundo. Você não pode se aculturar. Você não pode se deixar corromper ou influenciar pelo mundo. Porque quem é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Mas hoje nós daremos continuidade à temática referente à amizade. Iremos ver algumas coisinhas, né, pastor Orlando? Justamente. Pastor Arley, graça e paz. Boa noite, caro ouvinte. Você está sintonizado na FM Vida 104,9, ouvindo o seu nosso programa A Bíblia em Foco. Como posto, nós estamos aí em um quadro, Diálogo Bíblico Pastoral,
tenho conversado com o reverendo Arlen, biblicamente, acerca da temática a amizade. A amizade é crucial na vida do ser humano. Salomão, proverbista, em Provérbios 17, ele diz: em todo tempo amo o amigo, e na angústia, nasce o irmão. No entanto, pastor, antes de darmos prosseguimento, eu gostaria de registrar algumas saudações cristãs, fraternais, a muitas pessoas que estão sintonizadas nessa programação. Ontem, pós-programa, um casal muito amado da Igreja Cristo e Justiça, no Alto da Boa Vista, interagiu conosco. Primeiro, o presbítero Josevan. Ele me disse: graça e paz, meu pastor, palavra abençoada. A sua esposa, de semelhante modo, também me enviou uma mensagem dizendo: a irmã Vânia, graça e paz, meu pastor, que palavras abençoadas. Deus abençoe vocês maravilhosamente. Obrigado pela gentileza da vossa sintonia. Ontem também, um membro da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, que nós temos o privilégio de pastorear, a saber, o nosso irmão Gabriel Vinícius. Ele interagiu e me disse: maravilha o programa, Deus abençoe. Estou ligadinho. Obrigado pela palavra de hoje. Deus te abençoe muito, Gabriel. E agora há pouco interagiu comigo o pastor Elcio, da Euna Flora. Ele disse: olá, meu pastor, ligadinho aqui. Deus abençoe. Amém, pastor Elcio. Deus te abençoe também. Obrigado pela gentileza da sintonia. Pois bem, pastor, dando prosseguimento à nossa temática, que é muito importante, nós iremos começar hoje falando sobre duas concepções extremadas acerca da amizade. Tem pessoas que têm uma cosmovisão, uma perspectiva desvirtuada acerca da amizade. Tem pessoas que negam de toda a possibilidade de ter uma amizade, e tem pessoas que são amigas de tudo e de todos. Então são duas posições extremadas que nós precisamos nos desencilhar. Então iremos nos debruçar a priori na primeira concepção extremada, que diz respeito ao fato de que a pessoa deve ser amigo de todo mundo. Isso é perigoso. Como nós ventilamos ontem à noite, aqui nesse programa, ter bons amigos é uma coisa maravilhosa. Pessoa que você pode abrir o seu coração, que você pode contar a situação da sua vida, pessoa que estará contigo na alegria e na tristeza, é algo maravilhoso. Inclusive aquela passagem famigerada de Romanos 12:15 é vivenciada: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Porém, é necessário observar que é uma concepção extremada quanto à amizade. Pessoas que são abertas para todo mundo. Todo mundo acaba influenciando a sua maneira de pensar e, consequentemente, de viver. Então, essa concepção extremada, ela precisa ser rechaçada pelo povo de Deus. É interessante que Salomão, em Provérbios 18:24, na parte inicial, ele adverte: o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Olha só. Interessante. Então alguém pode pensar: não, eu tenho que ser amigo de todo mundo. Aí Salomão, movido pelo Espírito Santo, salienta: o homem que tem muitos amigos sai perdendo. Isso na tradução Ara, Almeida, Revista e Atualizada. Compulsando agora, pastor Arlen, mais cedo, a NVI diz assim, que o homem que tem muitos amigos pode chegar à ruína. Então, caro ouvinte, você que me ouve, principalmente você que é cristão, você precisa se acautelar. Você não pode ser amigo de todo mundo. Vimos aqui, biblicamente, textualmente, que Deus, ao criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus lhe deu a capacidade relacional. Então, se alguém pode comungar de amizade hoje, é porque o homem traz consigo a imago Dei, a imagem de Deus em si. No entanto, é necessário ressaltar que o cristão, ele não pode ser amigo de todo mundo. Ele precisa se desencilhar dessa concepção extremada. Olha, já que devemos ser amigos, nós precisamos ser amigos de todo mundo. Não, precisamos nos abster dessa concepção extremada. Mas a segunda concepção, pastor Arlen, qual é? Sim, mestre. Antes de eu entrar aqui na segunda concepção, só aproveitando a deixa, para fazer um comentário aqui em relação a esse primeiro ponto, essa primeira concepção extremada e equivocada.
Porque uma coisa que muitas pessoas não têm entendido ao abraçar essa concepção é que uma vez que a pessoa ela quer ser amiga de todo mundo, de tudo e de todos, ela acaba não tendo critério. Isso. Então essa concepção ela já é frágil em si mesma, porque a pessoa ela não vai ter princípio, não vai ter critério. Todo mundo é amigo dela, então uma coisa que a amizade envolve é troca de influência. Então quem é amigo de alguém, quem tem amizade, a amizade tem influência mútua. Eu influencio e automaticamente também sou influenciado. Então se a pessoa abraça essa concepção de que deve ser amigo de todos, ela vai estar, como o texto diz, né? Ela vai sair perdendo, ela vai cair em ruína. Agora a segunda concepção, que também é extremada, diz respeito àquela pessoa que diz o seguinte, que ela também não deve ser amiga de ninguém. É muito comum a pessoa dizer mais ou menos o seguinte, não, eu tenho que ser amigável com todos, mas amigo de ninguém. Mestre, essa concepção também, ela não faz justiça ao ensinamento da Bíblia. Isso. Então, é um outro extremo. É uma posição que está em oposição à primeira, mas é um extremo também que deve ser evitado. A pessoa se fechar. Nós vimos aqui ontem o texto de Provérbios 18, verso 1, onde o proverbista vai dizer que o solitário, ele busca os seus próprios interesses. Nós vimos aqui que Deus não criou o ser humano para o isolamento. E a pessoa que busca ser isolada, essa pessoa, segundo a Bíblia, ela está procurando os seus próprios interesses, ou seja, está sendo egoísta, e o texto prossegue dizendo que essa pessoa ela está se opondo, se insurgindo contra a verdadeira sabedoria. Porque no livro de Provérbios vai apresentar essa questão do temor do Senhor como princípio da sabedoria, e a sabedoria vai nos mostrar que nós não devemos ter essa postura. Porque o solitário busca o seu próprio interesse e se rebela, se opõe contra a verdadeira sabedoria. Então, ao mesmo momento que a gente não pode ser amigo de todos, de forma indistinta, sem critério, ao mesmo momento a gente também devemos rechaçar essa postura aqui, essa concepção de ser pessoa que não tem amizade nenhuma. Até porque Deus criou o homem relacional. Excelente, pastor Arne. No ano de 2020, o Senhor ensinou para nós na igreja acerca desse tema, o Senhor falou sobre a amizade ideal, e o Senhor mostrou para nós que no hebraico bíblico, em que o Antigo Testamento ele foi escrito, algumas palavras que retratam os níveis de amizade. Então, uma vez compreendida a questão dos níveis de amizade, nós iremos ter um norte muito abençoador. O senhor poderia, por gentileza, dissecar um pouco essa questão dos níveis da amizade? Sim, mestre. Então isso é importante para o ouvinte, porque ele no primeiro momento pode pensar o seguinte, já que eu tenho que evitar a primeira concepção, que eu devo ser amigo de todos, já que eu devo evitar a segunda posição extremada, que eu não devo ser amigo de ninguém, como é que funciona a amizade na Sagrada Escritura? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho acerca dos níveis de amizade. No Antigo Testamento nós temos 4 palavras que é empregada no hebraico para retratar a questão de amigos. A primeira palavra, ela é a palavra que é traduzida por colega. Isso mesmo. É um termo abrangente e geral. Colega. Por exemplo, aqui em Provérbios de número 12, 26, está escrito assim: o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então, a palavra traduzida aqui por companheiro, ou também colega, era uma palavra mais abrangente. Então, a pessoa pode ter esse tipo de amizade, esse nível de amizade, no sentido mais genérico, uma pessoa que é colega. Sim. Esse é um primeiro nível, mestre. A pessoa ser colega de outra. Mas há uma segunda palavrinha que o senhor colocou, o senhor redigiu esse texto, um texto profundo, tremendo, que é uma palavra que diz respeito a vizinho. Então, no hebraico do Antigo Testamento, a gente percebe, por exemplo, em Provérbios 27:10, que a palavra amizade ali é retratada como sendo vizinho. Então, uma pessoa que tem um vizinho, que tem um certo nível de comunicação, de conhecimento, de respeito, na Bíblia também é apresentado como sendo amigo. Então, não só colega, mas também vizinho. E há também a palavra para amigo mesmo, um amigo íntimo. Inclusive, esse texto que nós lemos, mencionamos no início da nossa fala, Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Mas além da palavra colega, vizinho, amigo, tem outra palavra, pastor Ari. Qual é? Sim,
é a palavra que é traduzida no livro de Provérbios como maior amigo. Perfeito. Ou melhor amigo. É aquele que alcança o maior nível de confiança e intimidade. Nós lemos, por exemplo, em Provérbios 16, 28, as seguintes palavras: o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Então aqui é uma outra palavra que é empregada no hebraico para retratar aqui o amigo íntimo mesmo, próximo, ligado, do coração, aquele que alcança o maior nível de confiança. Perfeito. Então é bom que o cristão que está antenado agora a esse programa venha se conscientizar desse fato. Você pode ter um nível de amizade com pessoas que não são cristãs, mas é um nível raso. A amizade, como nós veremos, acho que hoje não teremos condições, mas veremos nesse quadro, a partir de hoje, a partir de amanhã, enfim, nós iremos aprender a amizade que deve ser escolhida, adquirida. Mas hoje nós iremos trabalhar daqui a pouquinho a questão da amizade que deve ser evitada. Sim. Só que antes de vermos a amizade que deve ser evitada, nós iremos ouvir mais um hino espiritual e na sequência nós iremos nos debruçar nesse tópico, a amizade que deve ser evitada. Você está sintonizado no programa A Bíblia em Foco. Pois bem, nós estamos aqui em uma conversa pastoral, bíblica, tratando acerca da amizade. Nós iremos ver a partir de agora a amizade que deve ser evitada. Sim, a Sagrada Escritura, que é autoritativa, que é a nossa autoridade compulsória, que determina o que cremos, como vivemos e aquilo que ensinamos. A palavra de Deus nos apresenta que é um tipo de amizade que o cristão, que o servo de Deus precisa evitar. Se o cristão não evitar o tipo de amizade que a Bíblia expressa para nós, ele será, na verdade, um Maria, vai com as outras. Então, qual é a amizade que deve ser evitada? Em primeiro lugar, a amizade com os ímpios. Isso mesmo. A amizade com os ímpios deve ser evitada. Como posto nos níveis da amizade, você pode tê-lo como colega, como um vizinho, uma pessoa que você tem uma comunhão comedida, superficial, rasa, mas a amizade de fato em verdade, nós iremos ver na sequência dessa série de estudos, de reflexões, que é uma amizade bíblica mesmo, cristã, coerente, que faça justiça à nossa identidade com o Senhor Jesus. Mas por ora, vamos então dissertar acerca da amizade que deve ser evitada com os ímpios. Para tanto, eu quero te aduzir ao Salmo 1, o salmo que preludia o saltério de Israel, Sefet Tequilim, salmo de número 1, verso 1, está escrito assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse salmo é famigerado, é conhecido. Eu creio piamente que você tem ele memorizado aí na sua mente. Aqui no Salmo 1, o salmista, ele marca um contraste vívido entre o bem-aventurado e o desventurado. Nos versos 1, 2 e 3, nós temos aí a descrição do bem-aventurado. Nos versos 4 e 5, nós temos a descrição do desventurado. E no verso 6, nós temos a explicação. Aqui no verso 1, o salmista, movido pelo Espírito Santo, ele está descrevendo quem é uma pessoa feliz. Deixa eu te perguntar, para você, quem é uma pessoa feliz? Segundo o texto sagrado, o escritor, movido pelo Espírito Santo, ele apresenta aqui que a pessoa bem-aventurada, plenamente feliz, afortunada, é uma pessoa que é descrita por aquilo que ela evita. Então, quem é de fato feliz aqui, ele evita algumas coisas. Em primeiro lugar, ele evita andar segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os ímpios? A palavra ímpio está em oposição à palavra pio. Enquanto no hebraico a palavra pio descreve o piedoso, aquela pessoa que é reverente, aquela pessoa que teme a Deus, aquela pessoa que tem um relacionamento correto com Deus, é pio. Ímpio é o oposto. Descreve uma pessoa irreverente, irreligiosa, uma pessoa que não leva Deus a sério.
Agora veja, caro ouvinte, servo de Deus, compensa você se associar com pessoas que não levam Deus a sério? Você não disse que você é um cristão? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse texto é norteador. Você deve viver para a glória de Deus. Você deve fazer tudo, inclusive selecionar suas amizades para a glória de Deus. Então veja a disparidade, a contradição. A pessoa diz que quer agradar a Deus, que faz tudo para a glória de Deus, mas se associa com ímpios. Os ímpios, meu caro, eles não levam Deus a sério. Então, é um tipo de amizade, pastor Ari, que deve ser terminantemente evitada. Como dito, o cristão pode ter uma amizade superficial, uma amizade rasa, pode ter colega, vizinho, sim, mas a amizade real, no sentido pleno da palavra, é com crente que serve a Deus também. O senhor quer incrementar esse ponto? Sim, mestre. Esse ponto que o senhor colocou, com muita maestria, é importante realmente ser realçado. E como o senhor explicou, o ponto não é que a pessoa não pode ter um nível de amizade. A questão, a gente está falando de amizade aqui, onde vai gerar, como o senhor usou a expressão, né, plena. Não há possibilidade de um cristão ter uma comunhão plena com o ímpio. Ele vai ter uma amizade sincera, sim, só que é uma amizade limitada. Por quê? Porque, como já pontuado, a amizade ela envolve uma influência mútua. Então, a pessoa influencia e é influenciada. A pessoa aconselha e é aconselhada. A pessoa ajuda e é ajudada. Então, há essa reciprocidade. Se não houver essa reciprocidade, essa mutualidade, já não tem como configurar a amizade. Então, como o senhor colocou, não há viabilidade de um cristão ter uma amizade nos termos concretos e profundos que a Escritura nos coloca, nos apresenta, porque não há como, não tem como funcionar. Um cristão ele não pode ser influenciado, como o texto que o senhor leu e explicou, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, não tem como um cristão ele abrir os ouvidos para o ímpio para emitir conselhos que vai ser contrários à vontade de Deus. Então não há viabilidade. Verdade. É curioso que, uma vez que o ímpio ele não leva Deus a sério, o que de fato ele vai ter de bom, em termos de essência, para passar para um cristão? Então, caro ouvinte, servo de Deus que me ouve agora, você precisa evitar esse tipo de amizade profunda com ímpios. Lá na igreja que estava em Corinto, havia um problema de ordem doutrinal. Paulo, dos 16 capítulos que compõem a sua primeira carta aos Coríntios, os primeiros 14 capítulos, ele vai tratar de problemas voltados para o comportamento. No capítulo 15, ele vai combater um problema de caráter doutrinal. Alguns irmãos da igreja, pastor, estavam sendo afetados, influenciados por algumas pessoas que estavam desacreditando da ressurreição dos mortos. Eles estavam embebidos do chamado dualismo filosófico, que acreditava que o corpo era essencialmente mal, o espírito, por sua vez, essencialmente bom, de maneira que o corpo físico, nessa mentalidade, nessa filosofia, era a prisão da alma. Então, alguns embebidos desse pensamento começou a influenciar alguns irmãos dentro da igreja. Como a igreja estava em Corinto, e Corinto era uma cidade grega, infelizmente a cultura pregava isso. Eles não admitiam, não aceitavam a possibilidade de alguém que morreu ressuscitar e voltar para o corpo, ainda que o corpo viesse a estar glorificado, porque eles pensavam que a matéria era essencialmente má. Aí Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, ele admite o fato que algumas pessoas dentro da igreja já estavam sendo fomentadas, influenciadas com esse pensamento herético. E ele diz o seguinte, no versículo 12, de 1 Coríntios 15. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Então, pastor, veja o poder da influência. Como o senhor fez bem salientar, não existe amizade neutra. Então, a pessoa vai influenciar e, consequentemente, ser influenciada. Nesse caso aqui, o que acontece?
Os irmãos que estavam em Corinto foram mal influenciados e passaram a desacreditar de uma doutrina caríssima, crucial do cristianismo, que é a ressurreição dos mortos. Aí Paulo, no versículo 33, ele adverte os coríntios dizendo, 1 Coríntios 15, versículo 33, não vos enganeis. Ou seja, irmãos, não se enganem. Alguém poderia falar, não, mas não tem nada a ver, não. São os nossos coleguinhas, nossos amigos. Aí Paulo fala, movido pelo Espírito. Não vos enganeis. As más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. Então, pastor, aqui está a primeira amizade que deve ser evitada. A amizade com os ímpios. Só que a Bíblia fala mais sobre isso. Fala sim, meu mestre. A Bíblia vai mostrar que o cristão ele deve evitar amizade com os falsos mestres, falsos profetas. Isso mesmo. Mas antes da gente adentrar aqui, mestre, me permita ler uma mensagem que nós recebemos aqui por parte do nosso querido irmão Meunilson. Por favor, mestre. Ele manda aqui a mensagem dizendo o seguinte: graça e paz, pregadores. Quero mandar um alô para minha filha Laís, que é uma bênção de Deus. Está ouvindo o seu programa lá de São Paulo. Que bênção, Laís. Graças a Deus. Obrigado pela sua sintonia. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar. Muito obrigado, viu, pela sua companhia. Pois bem, voltando ao assunto aqui, a segunda amizade que deve ser evitada é a amizade com os falsos mestres. É claro que está no bojo dos ímpios. Só que para fins didáticos, a gente separou aqui para poder ter uma explicação mais específica sobre esse assunto. Veja bem, ouvinte. O Senhor Jesus, enquanto ele esteve na terra, no seu ministério terreno, ele advertiu por várias vezes os seus em relação à questão dos falsos profetas. Por exemplo, em Mateus 7,15 ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então o Senhor Jesus ele sempre advertiu: tenham cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres. E há uma passagem especial em que o apóstolo Paulo, ao orientar a igreja de Corinto, mestre, a mesma igreja, só que agora na segunda carta, capítulo 6, versículo 14, ele diz o seguinte para os irmãos que estavam em Corinto. Você que está aí nos acompanhando, acompanhe direitinho. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Você pode anotar, pode acompanhar a leitura na sua casa aí também, tá bom? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Me permita ler o versículo 15 também. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? O apóstolo Paulo aqui ele está orientando a igreja que estava em Corinto acerca da infiltração de falsos mestres, homens que pregavam a palavra de Deus não da forma que ela foi dada, revelada, mas distorcia a palavra. Ele estava enganando os irmãos, se passando por pessoas de Deus, se passando por pregadores do evangelho, mas na verdade eram falsos mestres. E quando chega aqui no texto lido, especificamente o versículo 14, Paulo vai dizer para a igreja: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Igreja, cristão, vocês não podem estar no mesmo jugo, você não pode estar no mesmo caminho, você não pode ser influenciado pelos ensinos dos falsos mestres. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Aí ele vem fazendo perguntas retóricas aqui. Pergunta retórica é onde a resposta já vem embutida. Ele diz o seguinte aqui: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Nenhuma. Não tem como conciliar as duas coisas, de jeito nenhum. Uma coisa é a justiça, outra coisa é a injustiça. E Paulo está dizendo enfaticamente que não há sociedade entre a justiça com a injustiça. Aí ele diz ainda: e que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Então Paulo aqui ele está tratando especificamente dos falsos mestres. É claro que esse texto que nós estamos pontuando aqui, ele serve para ser aplicado em todas as áreas da vida. Em relação a pessoa, por exemplo, é possível que a gente trate desse assunto, mestre. Sim. Pessoas que são crentes se envolver em um relacionamento com pessoas descrentes. Isso.
A gente vai ver também essa questão, envolve a questão da amizade aqui em certa medida. Sim. Mas aqui, embora esse texto pode ser aplicado nessas diversas áreas, ele está tratando especificamente de falsos mestres, onde Paulo está orientando a igreja. Irmãos, vocês não podem se prender, vocês não podem ter amizade com falsos mestres. Me escute com atenção, ouvinte. Um falso mestre, ele desonra Cristo. Um falso mestre, um falso ensinador da palavra, ele engana as pessoas. Como nós cristãos, que amamos a Deus, amamos a sua palavra, amamos a sua igreja, amamos as almas que precisam do Senhor Jesus, vamos nos compactuar com pessoas que estão desonrando Jesus e levando as pessoas para o inferno. Ora, não há cabimento para um cristão que se preza à luz da palavra de Deus nem dar credibilidade para essas pessoas. Verdade. É claro que como pessoa a gente respeita, como ser humano a gente ama, mas no que tange aos seus ensinos, nós temos que rejeitar. De maneira que não há viabilidade, possibilidade de nós termos vínculos de amizade. Essa pessoa está profanando o evangelho. Essas pessoas estão ignorando o que a Escritura diz, estão distorcendo a palavra de Deus e levando as pessoas para o inferno. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5, Paulo vai dizer acerca de como eles são camuflados e dissimulados. Ele diz o seguinte: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo está dizendo o seguinte: eles vêm parecendo como se fosse um homem de Deus, um servo do Senhor Jesus, um pregador da verdade. Entretanto, eles negam a eficácia delas. E sabe o que Paulo diz na sequência? Destes, afasta-te. Essa é a ordem bíblica. Afasta-te. Se você está vendo uma pessoa distorcendo a Bíblia, enganando as pessoas, extorquindo as pessoas, pegando a palavra de Deus para enganar as almas, crente, cristão, nós não devemos ter amizade. Amém. Com esse tipo de pessoa. Verdade. Nós oramos por ela, pedimos para Deus salvar essas pessoas, mas nós não podemos nutrir um relacionamento amigável de amizade com essa pessoa. Verdade, mestre. Inclusive é bom salientar que são pessoas que têm feito da vocação uma profissão, do sacerdócio um negócio, da igreja uma empresa, do púlpito um balcão e dos crentes meros clientes. Então nós, aqui pastores, que amamos a Deus, a Bíblia, a igreja de Deus, nós fazemos frente aos falsos mestres. Nós combatemos de forma enérgica, porque nós entendemos que é papel pastoral, diga-se de passagem, alertar o rebanho, orientar o rebanho. A igreja de Deus, o povo de Deus, o servo de Deus não pode se associar com falsos mestres, homens que têm convertido a graça de Deus em dissolução, pastor, conforme Judas, versículo 4. Então nós, na qualidade de igreja, de cristãos, precisamos fazer frente. Nós não devemos admitir nenhuma hipótese. Nós não devemos dar ibope, nós não devemos dar chancela, apoio, nós não podemos fazer vista grossa, nós temos que denunciar. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5, versículo 11, as seguintes palavras: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, o cristão não pode ser conivente com as obras das trevas, antes deve denunciá-las. Mestre, citar aqui uma frase do saudoso Martin Luther King, embora ele aplicou essa frase em um contexto diferente, mas a frase dele foi muito interessante. Ele era um pastor batista, embora trabalhou em outros âmbitos, e ele diz o seguinte, que o que incomodava ele não era o grito dos maus, era o silêncio dos bons. Profundo. Então, a igreja, o povo de Deus não pode se calar. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que anunciar Cristo. E nós temos também que denunciar os desmanos. Quantas pessoas, pastor Arlan, que foram extorquidas, mestre? Sim. A pessoa ganhar o seu saláriozinho ali para cuidar da família, e a pessoa vem com ideias falando que Deus mandou para ela pegar o dinheirinho dela, mestre. Meu Deus. E investir num propósito, não sei das quantas, as pessoas ficam desamparadas, companheiro. Desamparado, isso é de cortar o coração. Verdade. E nós, como cristãos, precisamos fazer alguma coisa. Nós temos que andar na verdade, viver na verdade do Senhor Jesus, mas também denunciar os falsos mestres. Não devemos subscrever,
Não devemos dar apoio para esse pessoal, gente. Você que me ouve agora, você é cristão, tenha cuidado. Se está vendo que a pessoa está distorcendo a palavra de Deus, não dê crédito. Cuidado. A Bíblia diz em Colossenses 2,8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Tenhamos cuidado. Quero endossar esse tópico, mestre, dizendo agora especificamente aos pastores. Graças a Deus, muitos pastores têm nos acompanhado. E aqui eu tenho uma palavra de alerta para você, companheiro de ministério. Nós, na qualidade de pastores, temos a obrigatoriedade de advertir o rebanho de Deus, de cuidar do rebanho de Deus. O apóstolo Paulo, quando estava partindo da cidade de Éfeso, ele conclama a liderança daquela igreja e fala o seguinte em Atos 20, 28, 29 e 30. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo os constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Pastor Paulo, coração pastoral, ele diz para os seus colegas do ministério, olhai, pois, por vós, por todo o rebanho. Os pastores devem cuidar de si mesmos e também do rebanho de Deus. Eu fico imaginando, pastor, quantos líderes cristãos que deveriam proteger o rebanho, mas favorece a infiltração dos falsos mestres. Pastores, colegas que deveriam ter responsabilidade de pregar a palavra de Deus, um poder do Espírito Santo, guardar o rebanho da influência herética, eles favorecem, pastor. Meu Deus. Eles convidam pessoas que não conhecem, eles confiam o púlpito da igreja a pessoas que não conhecem. E por vezes são falsos mestres, travestis de cristãos, sim, que destilam o veneno da heresia, crentes que não conhecem a palavra de Deus, crentes que não procuram agradar a Deus porque ouviram charlatões à fé, pessoas que torceram a Escritura. Quantos cristãos hoje, é comum dizer o seguinte, eu determino, eu decreto a vitória. Meu povo, da onde os cristãos têm tirado essas coisas? Falso ensino, pastor. Como pode um servo de Deus decretar nada para Deus, pastor? Nossa. Nós temos aquele exemplo daquele homem que era leproso em Mateus 8. Ele desce, o Senhor Jesus desce do monte, um leproso se aproxima e fala ao Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Aquele homem tem a chance de ser purificado, de ser curado, mas ele não exige nada. Ele não decreta nada. Ele poderia dizer o seguinte, olha, se tu és Cristo mesmo, me cura aqui agora para me ver. Não, se tu quiseres. Ou seja, ele sabia que Jesus tinha um poder para purificá-lo. Sim. Mas ele não determinou, não decretou nada, se o Senhor quiser. Mas hoje, qual é o linguajar popular no meio cristão? Eu determino, eu decreto, eu quero desafiar você que me ouve agora, que é crente, e fala essas barbáries, essas coisas. Me mostre na Bíblia. Eu quero passar para você o número do WhatsApp aqui da rádio, 73981275280. 73981275280. Mande uma mensagem aqui e me prove na Bíblia que o cristão tem autonomia, tem autorização, autoridade para decretar nada para Deus. Isso aí é ensinamento pernicioso, herético. Um homem americano de saudosa memória, não é nada contra ele, mas ele ensinou o seguinte, que nas palavras tem poder de tal maneira que se você decretar para Deus, vai acontecer. Mande a mensagem para mim se você crê assim, me prove na Bíblia se isso é verdade. Então, nós não devemos ter amizade, associação com os falsos ensinadores. Mas, além de termos que evitar a amizade com ímpios, com falsos ensinadores, devemos evitar a amizade profunda com pessoas que se dizem cristãs, mas vivem como se não fossem cristãs. Se você tem Bíblia, por favor, abra-na na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A gente vai observar o versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas agora escrevi
que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Aqui Paulo está tratando a questão da disciplina bíblica na igreja. Nos versículos anteriores, ele vem falando sobre um indivíduo, membro da igreja coríntia, que estava tomando liberdade com a mulher do pai. Veja que barbárie. E Paulo vai dizer que a igreja estava tranquila, a igreja não se mobilizou no afã de aplicar a disciplina bíblica. Aí Paulo, no nome e no poder de Jesus, ele manda que a igreja viesse tomar providência e desmembrar aquele iníquo. Aí na sequência ele vem trabalhando falando o seguinte, que mas agora escrevi, que não vos associeis com quem? Com aquele que dizendo-se irmão, graça e paz do Senhor, for como? For devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Então aqui Paulo não está incentivando você a desprezar ninguém, você ignorar ninguém, mas a comunhão cristã, a amizade aqui, você percebe um limite. Não devemos nos associar com pessoas que se dizendo irmãs, ter esse perfil aqui. Mestre, que profundo, viu? Nós estamos aí vendo a amizade que deve ser evitada. É muita coisa, hein, reverendo? Só esse tópico aqui dá pra gente descansar e tratar muito, até porque o nosso horário praticamente findou-se.